Estou aqui com o texto de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 13 a seguir. Não vou ler, mas assim, esse texto aqui, ele nos conta, assim, que dois discípulos caminhando, eles caminhavam para uma aldeia, né, por nome Emaús. E eles iam falando, né, do que aconteceu, e de certa forma lamentando, né, o ocorrido, o que fizeram com Jesus e tudo mais, porque aqui Jesus já havia sido crucificado, já havia ressuscitado, e, enfim, e eles estavam conversando, iam conversando. Então Jesus, ele se aproximou e quis saber, ele disse assim, que vocês estão falando aí, né? Que coisas são essas que vocês falam? Aí eles contaram para Jesus, aí eles disseram assim: você é estrangeiro aqui, você não é daqui, porque você não sabe da história o que ocorreu, né, sobre Jesus, né? E nós pensávamos que era ele que era o nosso Salvador, enfim. E olha o que aconteceu. E hoje é o terceiro dia e ele nos abandonou, tipo queixando, sabe? E aí Jesus chama a atenção, Jesus diz assim, honestos, né? Aqui no 25, honestos e tardio de coração para crer tudo o que os profetas é, disseram. Ou seja, né? Mas vocês não compreendem as coisas, vocês não entendem a história, não sabem a história, não sabia. Vocês por acaso não sabem que era necessário que acontecesse assim, né? Isso aí já foi profetizado, já foi dito pelos profetas. Mas eles não, nada de reconhecer que era Jesus, né? Jesus já estava ressuscitado. E enfim, chegaram na aldeia e chegando lá, Jesus não foi assim entrando com eles. Jesus foi saindo, foi deixando eles, foi. E felizmente eles tiveram a ideia e convidaram Jesus. Disseram assim: fica conosco, né? Fica conosco. É, ele diz assim, vou ler aqui no 29. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou a ficar com eles. Então Jesus, não vou ler aqui, mas vocês leiam aí. Então Jesus entrou e, e sentaram-se à mesa para ceiar, para comer. E Jesus, naquele momento, pegou o pão e abençoou o pão e partiu entre eles e deu, né, a ele o pão. Então, neste momento, os olhos deles abriram-se e eles reconheceram. Ele falou, é o nosso Senhor. E ali vai dizer o texto que Jesus desapareceu. Entendeu? Esse texto é lindo. Pena que eu não vou ler, né? Para não. Mas leiam aí. Então, assim, olha. Pensei assim, uma mensagem prática para nossas vidas é assim. Às vezes nós estamos tão focados nos problemas, no problema, que a gente não percebe que Jesus caminha conosco. E quando nós falamos com Ele, nós só falamos, nós somos queixosos, só falamos de problemas, só choramos, só de repente não temos, é difícil sair de nós uma palavra boa de reconhecimento, de gratidão, de alegria, poxa, de reconhecimento, o Senhor está conosco, o Senhor está comigo. Mas a nossa tendência, a nossa maior tendência é sempre reclamar, se queixar, entende? E eu pensei assim, né? Pode ser que Jesus, assim como ele aqui, né, foi se afastando. Pode ser até que Jesus se afasta um pouco quando nós ficamos só nos lamentando. Poxa, e eu esperava isso de Jesus, parece que eu não estou vendo o agir dele. Jesus se entristece conosco. Eu ouso aqui dizer isso. Jesus ele se entristece. Entende? Eu quero assim te convidar assim como os discípulos aqui tiveram a ideia de convidá-lo para fica conosco. Então, quero te desafiar a convidar Jesus, fica comigo, fica, né? Fica conosco.
conosco, eu preciso que o Senhor fique comigo. Faz esse convite. Quando Jesus, nós o convidamos, ele aceita de bom grado. E quando ele está conosco, assim, quando nós o convidamos, ele se revela para nós. Ele nos conta segredo, ele se revela para nós. Ele abre os nossos olhos e diz: sou eu estou contigo. Eu estou contigo. Entende? E então será linda a nossa comunhão, a nossa caminhada com ele. Entende? Então, assim, é claro que nós podemos chorar com Jesus, falar, né, das nossas dificuldades, chorar também com ele, mas não é só isso, nós não temos que ficar só nos lamentando. Também que nós tenhamos a oferecer a Jesus a alegria, né, a gratidão, de dizer, o Senhor está aqui, né, de poder ver e ser também uma companhia agradável, alguém agradável a ele. Entendeu? Reconhecendo que ele é real na tua vida. Jesus gosta disso. Ele faz tantas coisas boas para nós, por que não também pensar sobre, em ter palavras de gratidão, de reconhecimento. Tem que chorar, chora, mas só um pouco, entendeu? Pense sobre isso, que Deus te abençoe, que você tenha uma linda comunhão com Ele, que você caminhe com Ele de olhos abertos, conseguindo ver e perceber que Ele está contigo. E que Deus te abençoe hoje e sempre.